Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais esse encontro com a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. Hoje nós temos um tema que de certa forma, não é muito comentado na escola, porque é um tema que precisa de uma abordagem um pouco diferenciada em relação a tudo aquilo que a escola fala. Então, é por isso que nós resolvemos trazer esse tema hoje, até porque nós estamos percebendo que estamos tendo alguns comentários muito frequentes nos meios científicos, nas interpretações esotéricas da vida, etc., a respeito de tudo que está acontecendo como atividade solar. Então, nós gostaríamos de aproveitar esse tema de hoje para falar um pouco a respeito daquilo que nós compreendemos como sendo esse centro espiritual da vida humana, que é Vulcano, que é uma denominação para um sol espiritual. Então, vamos lá. Nós queremos também associar essa percepção da atividade de Vulcano com uma outra temática, que é a temática dos planetas dos mistérios, que são Netuno, Urano e Plutão. Então, a gente gostaria de falar um pouco também a respeito disso, associando a essa temática. Mas, antes de nós começarmos exatamente no assunto, nós gostaríamos de mostrar que tudo isso está muito mais presente, essa atividade de Vulcano, a atividade dos planetas de mistério, está muito mais presente na nossa vida do que nós eventualmente possamos imaginar. E nosso objetivo hoje aqui, então, é trazer alguns elementos para a nossa reflexão a respeito desse Sol espiritual, e nós faremos isso a respeito do espelho do Sol espiritual, o espelho de Vulcano, que é o Sol como nós conhecemos, essa estrela que é, aí, vamos dizer assim, o motor do sistema solar, tá? A fonte da nossa vida. E se nós olharmos para aquilo que repetidamente está acontecendo nessa grande estrela, no nosso Sol, nós vamos descobrir que esse motor espiritual tem como que um ritmo de funcionamento. É como o ritmo do motor, né, dos nossos carros ou do motor de qualquer coisa, ele tem uma espécie de comportamento. E então nós percebemos, e aí o Observatório da Bélgica produziu um gráfico, uma constatação que mostra que as manchas solares que ocorrem no Sol têm como que uma certa recorrência. Na verdade, as manchas solares são como que acumuladores de energia no Sol. Então, as tempestades solares, elas ocorrem na medida em que as energias que são acumuladas nas manchas são liberadas. É como se fossem explosões. Então, é como se uma certa energia nas manchas, elas fossem ali acumulando energia, em determinado momento ela explode, e essa explosão se dá de maneira repentina. Esse gráfico, que eu espero que vocês estejam conseguindo perceber, pelo menos a forma dele, nos mostra a frequência e, como todo gráfico, né, isso aí essa curva vermelha é uma média, né? Ele nos mostra a frequência diária. Então, a gente percebe que aí, a partir de 2024, 2025, aí agora, exatamente nessa faixa de
2025, que é onde nós estamos agora, as explosões atingiram um nível altíssimo. E quais seriam as consequências dessas explosões na nossa vida? Então, a gente gostaria de tentar entender como que nós, que moramos, assim, de certa forma, tão próximos do Sol, somos afetados. Eu não sei se vocês conhecem, mas existe um pesquisador russo que tem um nome extremamente complicado, Alexander. Então, esse pesquisador Alexander, ele publicou em 1924, vejam, isso é uma publicação bastante antiga já, quase 2024, 100 anos atrás. Ele publicou um livro que trata dos fatores físicos do processo histórico. O objetivo do Alexander era fazer uma análise do comportamento da sociedade. Mas ele fez isso a partir da percepção daquilo que estava ocorrendo como atividade solar. Olha que interessante. Então, esse Alexander Shishevsky, ele analisou os ciclos de 11 anos das manchas solares e correlacionou com todos os grandes eventos históricos, eventos de agitação social, guerras, revoluções, enfim, mudanças que ocorreram de maneira significativa na história humana. Nos últimos 2.500 anos. E esse Alexander, vamos dizer assim, ele catalogou mais de 2.400 eventos históricos, de certa forma, correlacionando, obviamente, dentro da possibilidade técnica de 100 anos atrás, com os spots, né? os sunspots, as manchas solares, essas explosões solares. E ele conseguiu chegar numa conclusão bastante interessante, que nós poderíamos dizer que seria como que uma coincidência, que entre os picos solares e as fases de maior agitação coletiva humana, havia uma correlação muito grande. E esse Alexander propôs uma maneira de encarar esse assunto assim, de uma forma muito interessante. Ele falou, então, que nessa primeira fase, que é a fase que ele chamou de a fase de calmaria, nós teríamos aí uma atividade solar mínima. É como se nós estivéssemos o céu de brigadeiro dentro da atividade solar. Então, o número de manchas solares nesse período de calmaria, como ele chama, é muito baixo. E esse período que dura aí dura alguns anos, ele dividiu lá, são 2 anos, 3 anos, 4 anos, etc. Não vamos entrar nesse detalhe, mas nesse período ele conseguiu correlacionar com um certo clima de apatia, de estabilidade e a predominância de valores que são valores conservadores. E é como se a sociedade humana tivesse um índice de, vamos dizer, de iniciativa para mudança bastante baixo. E nós tivéssemos pouca mobilização social. Esse Alexander, ele percebeu que, na sequência da vida humana, os períodos de guerra e de revolução, eles são raros nessa fase de calmaria. E nessa fase de calmaria, o que acontece, na verdade, é como se fosse uma reorganização, uma reconstrução econômica, uma certa recuperação
recuperação tanto física, moral, que se sucede às outras fases, conforme nós vamos ver aí na frente. Tá? Ele falou, por exemplo, que, aí vamos entrar aqui no detalhe, que algumas exemplos, né, algumas fases se seguiram às guerras e que as fases seguintes às guerras que ele observou eram exatamente nesse momento de calmaria, em que a atividade solar estava no mínimo. E é claro que isso poderia trazer aí um certo conservadorismo. Se nós observarmos, por exemplo, da França, antes da Revolução Francesa, havia um establishment, havia uma situação consolidada da realeza que dominava ali o povo francês. Né? A nossa própria vida como sociedade brasileira, aqui na América Latina, nós vivemos aí até a explosão dos movimentos de independência, seja da Espanha, seja de Portugal, um período colonial que estava consolidado, em que estava tudo calmo, estava tudo bem, a matriz estava explorando a filial, levando ouro e assim por diante, e pronto. Né? A sociedade europeia, antes da guerra, estava ali curtindo a sua vida, a bela época, né? No pós-guerra, na América do Norte, por exemplo, foi o período de estabilidade que precedeu a Grande, né, a Grande Depressão. Né? Então, é como se ali tivesse aquele ambiente todo estabilizado, e aí, de repente, a perna da mesa cai. Né? Em 1955, a Guerra Fria parecia que era um acordo que estava ali bem desenhado. A União Soviética, até ter aquele movimento da abertura, né, da perestroika, estava ali também no seu extrato de vida consolidado e assim por diante. Né? E a gente pode ver recentemente que, antes daquela crise financeira que começou com o estouro da bolha do mercado imobiliário nos Estados Unidos, né, que foi chamada de subprime, a vida econômica mundial estava ali, naquele momento tranquila, etc. Estourou a bolha, foi aquele reboliço todo, e, mais recentemente, nós vivemos, até 2019, um período em que parecia que a sociedade estava numa quinta marcha. E estava andando, estava tudo bem, o crescimento não estava lá, o crescimento econômico mundial não estava lá tão ruim, mas também não estava tão bom, estava assim, meio que aquela situação morna. E aí, 2019, veio a pandemia. Né? Então, essa é a caracterização do primeiro período que o Alexander lá caracterizou. Ele falou também de um segundo período em que as coisas começavam a ter um grau de ebulição. Então, é como se a tensão começasse a subir, não só nas pessoas, como também na sociedade. E essa fase coincide com aquilo que é representado pelo aumento da atividade solar. As atividades solares começam a crescer. E começa a surgir na sociedade um conjunto novo de ideias. Começam a circular panfletos, líderes sindicais começam a se fortalecer, lideranças de grupo, a tensão social começa a falar mais forte,
não há ainda rompimento estruturantes da vida humana, mas nós começamos a perceber que a sociedade ela fica mais ativa politicamente, mas tudo dentro do sistema que está funcionando. Então, tem um fortalecimento ideológico, tem uma fermentação de descontentamento, e a ordem estabelecida ela parece que vai começar a dar sinais de alguma fragilidade. Tá? No campo cultural, por exemplo, onde começam a ter aquelas inovações de expressão que mostram que está vindo um despertar de uma capacidade coletiva inteiramente nova. A mídia, por exemplo, começou nesses eventos, né, a mídia, aí a mídia pode ser desde os trovadores na Idade Medieval, quanto a mídia, como a gente conhece, né? Essa mídia começa a se expressar de uma maneira completamente diferente e, mais do que importante do que isso, além de se expressar de maneira diferente, ela começa a ganhar espaço de uma maneira bem diferente, né? Então, é nesse tipo de momento, ou nesse momento da excitação crescente do surgimento das manchas solares e por decorrência das explosões solares, que há todo o fermento para que aconteçam as revoluções, os conflitos. Vamos dar uma olhada aqui em algum dos eventos que ocorreram nessa época. O Alexander, antes disso, ele fala que há uma desestabilização crescente, mas ela não é caótica. É como se fosse um momento de preparação para o caos. E o caos, como a gente vai perceber aqui, ele virá depois de tudo aquilo que aconteceu na França naquele momento da Revolução Francesa, que foi onde realmente as coisas começaram a acontecer, né? Nesse período de 1840, 1848, etc., na Europa, houve grande crise alimentar, houve queda industrial, houve miséria urbana, houve uma proliferação de ideias revolucionárias. Foi nessa época que Karl Marx e Engels começaram a falar a respeito das relações entre trabalhador, produção, etc., né? Você vê que foi em 1912, 1913 que aquele estado que havia na Europa, com aqueles países que tinham uma conformação bem estabelecida, começou tudo a pegar fogo, né? Em algum momento isso veio até na deflagração da Guerra Mundial, né? Teve aí a escalada da Guerra do Vietnã, teve a sociedade soviética, ela começou num ponto de inflexão bastante forte. Em 2000, estourou a bolha do .com, veio o 11 de setembro, com aquela crise nas Torres Gêmeas, Primavera Árabe, e também veio o início da escalada da guerra da Ucrânia, que antes já tinha dado seus sinais com a anexação, por exemplo, da Crimeia por parte da Rússia, né? Então a gente vê que esse momento ele é bastante significativo, até que chega a fase em que, de fato, as coisas estouram. E aí vêm as revoluções, vêm as guerras. E é exatamente nesse momento que acontece o máximo das manchas solares, dos sunspots, as tempestades geomagnéticas. É como se fosse o ponto mais alto
da transformação psíquica na sociedade, em que essa tensão que foi acumulada, e veja que interessante, essa tensão ela foi sendo acumulada, e quando nós olhamos para esse momento sem ter essa visão histórica, a gente acha que a gente está simplesmente vivendo o momento. Mas quando esse pesquisador, Alexander, ele fez esse olhar para trás, esse Referbeck, ele conseguiu tirar esse comportamento quase que senoidal de uma coisa que se repete, vendo que estavam sendo justificadas as grandes transformações na sociedade humana por aquilo que estava ocorrendo e que ele conseguiu perceber. E é muito interessante que ele foi lá em 500 anos antes de Cristo, antes da Era Comum. E ele foi analisando tudo isso, né? O que acontece? É a energia solar, segundo o Alexander, que causa exatamente tudo isso. Ele fala que é como se fosse uma espécie de um fermento, uma espécie de um catalisador. Só que é um catalisador, né? O catalisador é aquele que acelera qualquer reação, né? É como se fosse um catalisador cósmico. Na verdade, ele usa uma expressão biocósmico. Por quê? Porque ele, segundo Alexander, ele interfere na fisiologia humana, ele interfere na psicologia coletiva, na psique coletiva, que se torna bem mais sensível quando essas flutuações eletromagnéticas atuam e geram esse nervosismo. Exemplos: a própria Revolução Francesa, as revoluções na Europa que surgiram, que seguiram aquele período de 1848 com fome, com a Revolução Industrial e assim por diante. Eu não sei se vocês já leram, mas esse evento Carrington, que aconteceu em 1859, ele está registrado como um momento de um conjunto de explosões solares tão violentos que queimou as redes de telégrafo que existiam nessa época. Torrou as redes de telégrafo, que tiveram que ser reconstruídas. E esse evento, Carrington, ele foi tão significativo que até hoje existem institutos de pesquisa que estudam os possíveis efeitos da repetição que aconteceu em 1859. Imagina se queimam todas as redes de transmissão elétrica de uma parte do planeta, se torra a rede elétrica aqui do Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, Oceania, África, por causa dessa influência dessas explosões solares. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, o maio de 1968, Woodstock, a Guerra do Vietnã, a queda do Muro de Berlim, o final da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que parecia um bloco monolito que nunca ia ter fim. A Primeira Guerra no Afeganistão, a guerra no Iraque. E aí nós entramos de cabeça dentro da pandemia, Covid-19. E foi aí também nesse ponto que a guerra da Ucrânia pegou fogo, literalmente, e que nós começamos a perceber uma série de convulsões políticas globais. A polarização, o exacerbamento do positivo e do negativo, da direita e da esquerda, aconteceu exatamente durante esse período, que foi esse momento tumultuado que nós acabamos, na verdade, não é que nós acabamos de sair, né? Porque esses movimentos, eles não são assim, como um cronômetro. Bom, a partir de agora não tem mais isso, né? É como se tivesse uma certa área de sobreposição em que as coisas elas saem de um campo e entram em outro.
Muito bem. E aí tem aquele ditado, né? Depois da tempestade vem a bonança. Muitas vezes a gente entende na vida real que depois da tempestade vem a lama da tempestade. E, a rigor, depois dessas fases em que o clímax de tudo acontece, vem uma certa exaustão, vem o declínio dessa atividade solar. E também o Alexander fala que deveria vir uma diminuição no grau de excitação coletiva humana. É como se essas tensões começassem a ceder, os conflitos devessem perder intensidade, a sociedade devesse entrar num processo de reorganização, como que lendo em si mesma todos os efeitos daquilo pelo que ela passou. Então, seriam as fases em que seriam assinados os tratados de paz, as instituições seriam reconstruídas, e é como se fosse o tempo do balanço, que você entra dentro da sua estrutura social e percebe o quanto que você deve, o quanto que você tem em caixa. É quando você vai chorar os seus mortos. É quando novas direções políticas precisam aparecer. Além de aparecer, elas precisam ser assimiladas. É quando a população, cansada de tanto lutar, ela aceita as soluções conciliatórias. É quando as reformas sociais e políticas poderiam finalmente ser implementadas, e assim por diante. Por exemplo, o final da Segunda Guerra Mundial, o fim da Guerra do Vietnã, e assim por diante. Alguns exemplos disso seriam, por exemplo, e aí a gente tem percepções que muitas vezes não são exatamente isso que o Alexander falou. Passado o período de terror da Revolução Francesa, Napoleão se tornou um grande ditador. Né? Passada a Primeira Guerra Mundial, veio o Tratado de Versalhes, que, de certa forma, fatiou a Europa, mas deixou dentro do novo desenho as tensões que viriam depois. E, terminada a Segunda Guerra Mundial, veio a criação da ONU, mas, ao mesmo tempo, veio o início da Guerra Fria. E a partir de 72, 74, 75, a gente já não via mais com tanta força a revolução hippie, igual a nossa sociedade viu. Né? E vai por aí afora, até que quando a gente chega agora em 2025, 2026, 2027, esses 3 anos dessa fase, o que a gente esperaria é que houvesse uma reorganização global pós-pandemia. E aí a pergunta que a gente faz é: será que o Alexander estava certo? Como é que as coisas vão funcionar a partir de agora? E aí, nós entramos, então, propriamente na pergunta que é: e o que vulcano tem a ver com isso? O que é vulcano, na verdade? Para a gente compreender o que é esse Sol, e aí está a imagem de um Sol enorme, como que por detrás de um Sol pequenininho. O Sol pequenininho é o Sol do sistema solar. E esse ser gigantesco, e aí, desculpe, foi difícil criar essa imagem aí, porque como que a gente retrata o que é transcendente e que é gigantesco perto daquilo que é um ser tão grande que é o próprio Sol.
Para a gente entender isso, a gente poderia olhar para nós mesmos, o próprio ser humano. E nós, olhando para a nossa Constituição, na escola nós dizemos que o ser humano ele é tríplice, ele tem uma forma corpórea, que é a que nós percebemos, tem uma forma anímica, que nesse contexto de hoje nós vamos dar um significado diferente. Tá? Nas palestras das terças-feiras, nós falamos que a forma anímica é a forma da alma humana, é a forma da animação, né? Os seus princípios, o sangue, fluido nervoso, fogo serpentino, consciência, assim por diante. Hoje nós vamos falar que a forma anímica é algo diferente. Não é simplesmente aquilo que anima os 4 corpos da forma corpórea. Nós vamos chamar provocadoramente a forma anímica hoje da estrutura espiritual, que é o campo de manifestação onde se encaixa essa forma corporal. Nós chamamos essa estrutura energética ou estrutura espiritual de microcosmo. Então, nós estamos falando da forma corpórea, estamos falando de uma estrutura espiritual eterna, que é o microcosmo, e falta a forma espiritual. Que forma espiritual é essa? A forma espiritual é a verdadeira fonte da vida humana. É o verdadeiro ser humano, na verdade. É como se fosse a concepção humana mais pura e mais transcendente. É como se fosse a matriz espiritual a partir da qual surge tanto o microcosmo, a forma anímica, quanto a forma corpórea. Nós chamamos essa forma espiritual de mônada, que é uma criação divina, que tem um plano de desenvolvimento. Plano esse que é único para cada manifestação anímica, para cada microcosmo e, por conseguinte, para cada forma corpórea. Ou seja, cada um de nós, seres humanos, está conectado a uma mônada, conectada a um microcosmo, e nós expressamos essa tríplice composição humana pelo veículo de expressão que somos nós como forma corpórea. Ok? Aqui estamos sendo super resumidos. Aqueles que participam das atividades da escola da Rosa Cruz Áurea tiveram até, nesse final de semana que passou, a oportunidade de ouvir bastante a respeito da mônada e assim por diante, de quais são as potencialidades da mônada e assim por diante. O que a gente gostaria é de usar esse desenho tríplice para falar que o Sol também é tríplice. Ele tem uma forma corpórea que, assim como esse corpo com o qual nós nos relacionamos na vida é a expressão de uma fonte espiritual, o Sol que nós vemos também é a expressão de uma fonte espiritual. Para nós, seres humanos, esse Sol é a verdadeira fonte de vida. Ele é aquilo que mantém a vida humana, não é? Mas atrás desse Sol existe um coração energético. Muitas vezes, na literatura da filosofia perene, esse coração energético, ou essa forma, ou esse microcosmo, se a gente pudesse dizer assim, do Sol, ele é comparado com a força crística. É o princípio de unificação, é aquilo que traz o amor na sua forma de sabedoria mais pura, que unifica tudo o que precisa ganhar coerência com a vida eterna. Então, é essa fonte no coração energético que é aquilo que os Rosa Cruzes falam como sendo Cristo como o coração do Sol. E tem, então, claro, uma terceira forma do Sol,
que a gente poderia dizer que é a mônada solar, que nos traz o propósito da vida nesse canto do universo onde nós estamos, que é o sistema solar. Essa forma espiritual é a fonte da proposta da vida mais pura, porque existe cada planeta no sistema solar, porque existe cada ser vivo em cada planeta. Então, é essa mônada solar que estabelece que Vênus tem um papel com uma onda de vida venusiana. Marte tem um papel com sua onda de vida marciana. E o planeta Terra tem um papel com a onda de vida terrena. E é pela força unificadora do coração energético crístico que faz com que todas as ondas de vida dentro do sistema solar façam parte de uma mesma família. E todas essas ondas, elas estão sujeitas à energia, vamos dizer, à força que parte da mônada, que atravessa, vamos dizer assim, o coração energético e se dá a conhecer por meio das manchas solares que nós percebemos. E é daí, amigos, que vem a pulsação desse coração espiritual. É como se o batimento cardíaco, aqui é simplesmente uma maneira poética de falar, tá? Porque tudo que a gente está falando aqui precisa ser compreendido pela via da espiritualidade, né? Se alguém viesse aqui, mas como é que vocês mediram? Não, nós não medimos. É a percepção intuitiva espiritual que nos conecta com essa realidade. Não é um instrumento. Não é um medidor que a NASA usa, mas é o seu instrumento de sintonia interior que o faz perceber intuitivamente, em primeiro lugar, a voz da sua própria mônada. E, em segundo lugar, no correr do seu processo de autoiniciação, a voz da mônada solar. E o que nos leva a perceber que tudo isso que acontece no campo da percepção física é como se fossem os sinais de sincronização que deveriam ser observados pelos seres humanos, para que nós, seres humanos, pudéssemos compreender o propósito que jaz por detrás da nossa existência, tanto individual quanto coletivamente. Essa seria a boa notícia. Existe uma fonte de sincronia universal no sistema solar, que é a nossa grande família. Como que nós recebemos esses sinais de sincronismo? Qual é o espelho da consciência humana ou da vida humana que reflete no coletivo esses sinais? Nós invertemos esses sinais. E é por isso que o Alexander ele teve uma sacada muito interessante, que ali é como se ele tivesse percebido o autoconhecimento coletivo da onda de vida humana, que cria eventos, que cria revoluções, que cria guerras, que cria opressão, que cria tudo aquilo que é a antítese do raio do amor, do raio da vida e do raio da expressão que estão na mônada solar e que também estão na mônada pessoal. Agora, por que tudo isso acontece? Nós recebemos esses raios solares diretamente? Sim, de certa forma, sim. Mas
existe a segunda parte da nossa apresentação, ou terceira, agora eu já não sei mais se é a segunda ou terceira, que a gente poderia falar de uma maneira bem breve a respeito daquilo que a escola chama de os planetas dos mistérios, que é Netuno, Urano e Plutão. Esses 3 planetas, na astrologia convencional, eles têm algumas palavras-chave. Todos eles são planetas transpessoais, ou seja, dentro da percepção do sistema solar, eles estão além da pessoalidade. Então, Netuno, ele está relacionado à imaginação, à inspiração, às vezes à ilusão, às vezes à compaixão. Ele também representa muitas vezes o inconsciente coletivo. Ele pode estar relacionado à confusão, à evasão e assim por diante. E talvez assim, aquilo que resumisse a percepção de Netuno poderia ser o misticismo. As pessoas netunianas têm uma tendência ao misticismo e uma certa empatia, talvez, pela própria expressão do misticismo. Já a força de Urano é uma força de ruptura. É uma força que clama pela liberdade, é uma força que traz a revolta, a rebelião, traz a tecnologia. É como se fosse a fonte de expressão de uma mente que está além da mente comum, da mente obtusa. É como aquilo que quer quebrar os padrões, quer trazer originalidade e quer conectar o ser humano em mudanças coletivas. É por meio de Urano que vêm as revoluções culturais, as revoluções tecnológicas e assim por diante. E, finalmente, tem Plutão, que a palavra-chave poderia ser o Senhor da Morte. Mas a morte, ela está relacionada ao renascimento. Ela está relacionada àquilo que está oculto em nós, que é o inconsciente profundo, o subconsciente. Então, ela tem uma força de expressão, a força de Plutão, ela tem uma capacidade de expressão que está nos níveis mais profundos daquilo que nós não conhecemos. É como se fosse uma força no inconsciente. E Plutão também, pela sua capacidade, né, ou pela sua característica de ser o ciclo do nascimento e morte, vai fazer com que esses impulsos inconscientes eles brotem também, obviamente, na consciência humana. Então, é como se fosse uma força de transmutação pela morte, pelo renascimento. É a força das crises, e assim por diante. Amigos, essa é a percepção convencional da astrologia. É assim que a escola pensa? Não. A escola não pensa dessa maneira. Por quê? Porque quando nós vemos simplesmente os planetas como fonte de origem das influências sobre o ser humano, nós estamos nos esquecendo de algo fundamental. Esse algo fundamental é o seguinte: há autores, poucos autores, e a escola se alinha a essa percepção, que afirmam que, na verdade, os planetas, eles são filtros que trazem de maneira própria a cor dos 7 raios do espírito que falam da mônada espiritual, do sol espiritual, que são as vozes de Vulcano. Então, Vulcano, como sendo o grande ser que traz o propósito da vida no sistema solar, particularmente o propósito da vida no planeta Terra, que é o que nos interessa, são esses 7 raios do espírito: a vontade, o amor, a inteligência, a harmonia, e assim por diante, a sabedoria, que fazem com que cada planeta seja como que fosse uma lente
por meio do qual um raio de Vulcano vai se expressar. Nós não vamos entrar aqui no detalhe, até porque já estamos muito avançados, se é o raio 6, se é o raio 7, se é o raio 1 e assim por diante. Isso não interessa. Mas o fato é que Netuno, Urano e Plutão, eles têm uma influência direta em todos aqueles que estão no caminho da transformação, que é a autoiniciação, como a Escola da Rosa Cruz Áurea propõe. E esses três elementos, ou essas três expressões monádicas do sistema solar, têm três objetivos totalmente diferentes, mas que expressam uma unidade. Esses três objetivos são o seguinte: a verdade, ela precisa falar por meio da pura intenção espiritual no santuário da cabeça do ser humano. Então, o objetivo de Netuno é que a consciência humana possa transcender a dualidade e ganhar a consciência universal. A força de Netuno está diretamente relacionada à glândula pineal, que precisa ser aberta por meio de um processo de autoiniciação à força dos 7 raios que vem de Vulcano, que vem da mônada do sistema solar. E é por meio de Netuno que a verdadeira intuição espiritual e a percepção espiritual que vem da conexão com 7 raios pode se dar. Então é como se Netuno fosse um canal que demole o ego, demole a consciência egocêntrica e recria a consciência espiritual mais pura. Atua no santuário da cabeça. Urano atua no santuário do coração. Ele é o princípio da bondade. Se Netuno é o princípio da verdade, segundo os Rosacruzes clássicos, esses 3 planetas eles estão associados a bondade, verdade e amor. Verdade, Netuno, no santuário da cabeça. Urano, o princípio da bondade universal. Não a bondade do eu para o eu, mas é a expressão daquilo que o sol espiritual, que é a forma energética monádica no planeta Sol, na estrela do Sol, o microcosmo solar pode falar. Ou seja, a mônada solar toca a mônada do ser humano por meio de Netuno. O espírito crístico, no microcosmo solar, toca o microcosmo humano por meio de Urano. É aquilo que nos faz libertar dos velhos padrões da bondade, da vida na matéria, para que, por meio do coração, sendo tocado pelo amor de Cristo, que reside no coração espiritual do Sol, possa ser feita a conexão entre o coração e a cabeça. E isso é extremamente importante, especialmente agora que nós estamos com os pés na era de Aquários. E, portanto, Urano ele está relacionado, se Netuno está com a pineal, Urano está relacionado com a hipófise. E é por isso que essa
bondade, ela tem que atingir a percepção humana na sua integralidade mais ampla, se a gente pode usar essa expressão. Porque Netuno se abre aos 7 raios, por meio da pineal, que no processo que a escola chama de união cabeça e coração se conecta pela força de Urano no coração e renova esse ciclo. E é claro que deve haver uma expressão de vida, que é Plutão, que é o terceiro santuário, que é o agente em cima do terceiro santuário, que é aquilo que faz com que a transformação seja, de fato, uma transformação profunda, que é o pedido para que a vida represente não a justiça terrena, mas a justiça divina que quer trazer a expressão justa do propósito da vida, tal como plasmado pelo Criador na mônada solar e na mônada individual que cada um de nós tem. Então, é o processo de Plutão que traz a purificação, traz uma renovação, uma regeneração. E a glândula que vai responder a isso, dentro do corpo humano, é a tireoide. É ela que vai fazer a expressão justa da palavra, como elemento criador. Então, nós temos, se nós fôssemos usar um símbolo Rosa Cruz, nós teríamos um triângulo de Urano, Netuno e Plutão. Urano seria a base, a bondade, o amor crístico, que é o amor que impulsiona a renovação. Um lado de Netuno, que é a verdade, e outro lado de Plutão, que é a justiça. E, amigos, quando nós colocamos tudo isso, é que nós começamos a perceber que, no fundo, nós estamos sendo influenciados pela atividade solar, não como um evento isolado, mas é como se isso tudo fizesse parte de uma engenharia espiritual extremamente profunda. Tão profunda que muitas vezes escapa à nossa compreensão. E, no fundo, é Vulcano que vem fazer com que esse momento tão especial que nós estamos vivendo, que é a Era de Aquários, seja tão importante para cada ser humano. Para que simplesmente ele não leia os eventos tal como o Alexander fez, não leia os eventos pregressos como marcas interessantes de uma história coletiva, mas que cada um de nós aprenda, por meio dos sinais de Netuno, Urano e Plutão, a construir a sua própria história, para que a gente não fique preso naquilo que a humanidade já foi. Que a gente não simplesmente destrua o que nós temos pelo simples prazer uraniano de destruir, mas que a gente tenha o nosso triângulo pessoal, nosso triângulo de princípios, como dizem os Rosa Cruzes, da bondade, da verdade e do amor, como forças propulsoras para que a nossa própria mônada individual se conecte, por meio de um processo de autotransformação, à mônada solar. Se transmute, se conecte, se ligue à força de Vulcano. E é aí, então, que nós vamos ter uma percepção extremamente diferenciada. E não vamos ser profetas do apocalipse de revistas. Falando isso ou falando aquilo das manchas solares. Mas vamos ter nisso tudo a percepção viva de que isso são forças que visam a transformação individual de cada um de nós.
Amigos, era isso que nós tínhamos para compartilhar com vocês hoje. E eu espero que nós tenhamos tido uma oportunidade de entrar em contato com um tema que vamos dizer, ele é bastante significativo do ponto de vista de ter uma percepção diferenciada da vida humana. Hoje, excepcionalmente, nós estamos usando aqui uma ferramenta nova, então nós estamos sem acesso às perguntas. Nós sugerimos que todas as perguntas que vocês tenham sejam trazidas para as nossas lives das terças-feiras, nas redes paralelas, porque lá nós temos um espaço também para conversar a respeito de tudo isso. Excepcionalmente hoje, nós não teremos uma oportunidade de conversar com vocês, com as suas dúvidas, o que é uma pena, porque faz parte da nossa tradição ter essa troca que é tão saudável e tão importante, porque vocês têm colocações extremamente importantes para nós, ok? Mas, infelizmente, hoje nós não estamos com acesso às perguntas. No próximo encontro aqui no TikTok, nós vamos ter novamente aí a oportunidade de fazer tudo isso, tá? Da maneira como a gente sempre fez. Aproveitar e já deixar aqui o recado de que as nossas palestras no mês de junho, elas vão ocorrer, nós vamos ter uma pequena mudança, tá? Fiquem atentos. Nós não teremos palestras nas redes paralelas, começando no dia 3, que é a primeira terça-feira. Excepcionalmente, nós vamos começar as nossas palestras no dia 10, 17 e vamos terminar a última palestra no dia 24 de junho. Tá ok? Amigos, era isso. Nós esperamos que vocês tenham tido a oportunidade de obter um material para reflexão. Acessem o nosso site, façam contato com rosacruzario.org.br/contato. Lá vocês vão ser direcionados a um espaço em que vocês podem se inscrever, participar de outras palestras, participar das atividades dos alunos e assim por diante. Tem esse link que está aí na tela, e aí vocês podem decidir por fazerem parte do corpo de alunos da escola ou não, tá? Aí no banner está passando o número do nosso Zap também, que é o Zap da nossa sede em São Paulo, onde vocês, por meio do qual vocês podem também entrar em contato, enviar as dúvidas e assim por diante. Ok? Amigos, nós esperamos que a nossa fala de hoje tenha refletido em alguma fonte de reflexão para vocês, tá? E para todos nós. Aqui nos despedimos e nos vemos na próxima vez. Um abraço a todos, até mais.